Muito boa noite. Saiba que é um privilégio muito grande podermos estar de volta para que nos próximos minutos possamos descobrir mais do grande amor de Jesus. Sobretudo podermos investir no reavivamento da nossa vida neste novo ano que agora começa. Ontem começámos por ver qual a missão adventista e o fundamento da sua teologia para conseguirmos viver mais a missão. E como tal, como prometemos, estamos de volta com um novo convidado, desta vez o professor Tiago Alves, que tem à sua responsabilidade o Departamento de Educação. E ninguém melhor para conversar connosco sobre a missão na educação adventista. Tiago, é muito bom ter-te neste programa, aqui na TV Adventista, e podermos, de alguma forma, conversar um bocadinho, não apenas da educação, mas sobretudo da missão que existe na educação adventista. E eu gostava de te propor que nós começássemos por relembrar a história de Jesus. A história de Jesus é sempre fascinante, não é? E podíamos começar com aquele episódio da adolescência de Jesus, quando Maria e José vão ao templo pela primeira vez, ou levam Jesus pela primeira vez ao templo. Boa noite, Jorge. Boa noite à Igreja Nacional, às famílias, às escolas adventistas e às igrejas que nós todos representamos. É excelente mergulhar nestes cenários bíblicos, e nomeadamente no cenário onde Cristo passa a sua infância, adolescência, juventude e, claro está, o seu ministério. E, em particular, este episódio é um episódio rico que nos permite, ao mergulhar nele, viver algumas emoções e viver aquilo que ele, uma criança de 12 anos, que pura e simplesmente acompanhava os seus pais nesta viagem, numa viagem de 3 dias a pé, aproximadamente 100 quilómetros, numa viagem que diz Helena White que estava a ser muito agradável, muito alegre e que era apreciada. E certamente Jesus estava a apreciar esta viagem. A viagem até Jerusalém. O próprio Jesus estava emocionado, não é? Porque era a primeira vez que ele ia a Jerusalém. Sim, e Jerusalém exercia e continua a exercer hoje, como sabes, um enorme magnetismo. É uma cidade fantástica. A época do ano ajudava imenso também. Estávamos entre finais do mês de março e inícios do mês de abril, primavera. Diz-nos Helena White, no De Já Todas as Nações, página 53, que toda a terra, repara bem, toda a terra estava enfeitada com flores e alegrada com os cânticos dos pássaros. E eu imagino, e é este cenário que nos permite entrar nele e imaginar. Imagino os pais a narrarem aos filhos as histórias, fantásticas histórias, de um Deus poderoso que sempre lidou com o seu povo, que sempre o abençoou e que sempre o guiou. Eu estou a imaginar aquela criança, adolescente de 12 anos, a poder caminhar com os seus pais, com vizinhos, com familiares, ouvir as histórias de como Deus aconselhou e protegeu o povo de Israel. E, acima de tudo, estou a imaginá-los a cantarem juntos alguns salmos de David. Era uma celebração, uma viagem de celebração que aproximava várias gerações. E foi aí que Jesus observou, no fundo, pela primeira vez, todo aquele ritual, todo aquele exercício que os sacerdotes ministravam, e ele próprio também participou, digamos, nesse louvor a Deus. É verdade, é verdade. Jesus inclinou-se com os adoradores quando se ajoelhavam para a oração. Uniu-se à voz daqueles adoradores em Jerusalém enquanto louvavam a Deus. Mas, acima de tudo... Ele viveu com muita intensidade aquele momento. Muita intensidade. Não é? Mas, acima de tudo, viveu com a intensidade que Deus definiu como tal, a do sacrifício, que era realizado todas as manhãs e todas as tardes. Um cordeiro era colocado sobre o altar. E isto representava a vinda do Messias. Exatamente. Isto representava o Salvador futuro. E Jesus estava a assistir a esses sacrifícios. E o Espírito de Deus já lhe estava a dar um entendimento sobre o significado desse ato. Ou seja, esse foi o primeiro grande embate na vida de Jesus, que ele teve, no fundo, aquela percepção do que seria a sua missão. Do que seria a sua missão. Embora ainda muito jovem, ele não estava propriamente ainda, digamos, capacitado para iniciar essa missão. O que é certo é que ele teve consciência daquilo que ele tinha que cumprir no mundo. E sem que ninguém desse conta, não sei se tu queres dar um enfoque neste aspecto,
Mas sem que ninguém desse conta, ele entra na escola dos rabis e desaparece. Exatamente, é interessante. Quase que se esconde, digamos assim, não é? É um jovem de 12 anos que observou todo aquele cerimonial. Ele próprio sentiu necessidade de recolhimento. Ele próprio sentiu necessidade de estar um pouco à parte. Não tanto como curiosidade para ver como é que era a escola dos rabis. Talvez. O que é certo é que ele não se demorou, segundo o relato bíblico do Evangelho segundo São Lucas, ele não se demora muito tempo com os seus pais no templo. E o curioso é quando os pais começam a sua viagem de regresso a casa, Jesus já não está com eles. Onde é que ele está? Ele está numa sala anexa ao templo. Ele está na escola dirigida pelos rabis. Ou seja, Jesus entrou naquela sala de aula, ele sentou-se ao lado de crianças da sua idade e, pura e simplesmente, pôs-se a escutar os grandes mestres de então, os rabis. E repara que Jesus não tinha frequentado as escolas de rabis, as escolas que eram anexas às sinagogas, porque ali eram ensinados preceitos não de Deus, mas dos homens. Não era ensinada a palavra de Deus. Então, a educação de Jesus, todos nós sabemos, ela foi ministrada no lar, foi dada pelos próprios pais, claro está, sob a direção do Espírito de Deus. Maria, mãe de Jesus, instruiu Jesus nas Sagradas Escrituras, ele as lia, estudava por si mesmo e Jesus apreciava também o estudo das maravilhas da criação, o estudo da natureza, desse manual vivo. E naquele momento está Jesus, naquele lugar que ele próprio não está muito habituado a estar. Mas é curioso que a festa em Jerusalém foi tão intensa que os pais voltaram de novo, voltaram para casa e demoraram tempo a encontrar, digamos, aquele espaço vazio, o espaço que era de Jesus, porque não deram logo conta que Jesus tinha ficado para trás. Estranho, não achas? Completamente, não é? Deixarias tu um filho teu para trás? Deixaria eu uma das minhas filhas para trás? O que é certo é que eles deixaram e não perceberam logo, não é? Mas talvez Deus tenha sempre um propósito, porque nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as situações, em todos os acontecimentos e em todas as opções. Mas é certo que a Bíblia também é extraordinária. Porquê? Porque ela, de alguma forma, conta-nos muitas vezes, até de forma resumida, as histórias e os episódios que se passaram, quer com Jesus, quer com uma série de homens e mulheres que a Bíblia descreve. Porém, a Bíblia também nos permite visualizar cenas, ou tentarmos visualizar como é que tudo aconteceu. E nós, talvez aqui, nesta noite, nós podíamos procurar visualizar a cena de um jovem de apenas 12 anos que, de repente, visita uma escola pela primeira vez. E entra nessa escola, ele, provavelmente, tudo o que lá está é novo para ele não está habituado àquele, digamos, àquele ritual, àquela presença. E se nós pudéssemos colocar isto, digamos que numa forma atual, como é que este jovem seria atendido numa escola como aquelas onde os nossos filhos muitas vezes estudam? E se essa escola fosse adventista, por exemplo, como é que este jovem seria recebido? Os desafios são grandes. Os desafios são grandes. Agora vamos lá ver como é que foi recebido Jesus naquela escola. Eis uma primeira questão que podemos colocar. Como foi ele recebido? Qual foi o comportamento dele naquela escola? O seu aproveitamento escolar e procurando atualizar aos dias de hoje. Onde estão as nossas crianças? Onde estão os teus filhos? Onde estão os meus filhos? Onde estão os filhos da nossa igreja? Dos lares que nos escutam e veem nesta noite? Onde estão os filhos da igreja? Aqueles que, sábado após sábado, se sentam nos bancos da igreja? Onde estão a ser eles ensinados? Por quem estão a ser eles ensinados? Se Jesus visitasse uma escola hoje, como é que será que Jesus seria recebido? E se essa escola fosse adventista, como é que seria recebido? Mas vamos para este exercício, para este desafio. Eu penso que sim, penso que é muito interessante. Vamos recorrer então à leitura de alguns excertos, claro está, do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, dos versos 46 a 49. Então diz-nos que José e Maria encontraram a Jesus 3 dias depois. Ora, onde, como, em que situação, e permitam-me fazer a atualização para os dias de hoje. Onde, como e em que situação estão a ser educados os nossos filhos hoje. Então diz o relato bíblico que José e Maria acharam a Jesus onde? No templo. O acharam no templo. Não o acharam na grande e atraente cidade de Jerusalém, em outro local qualquer. E de certeza que seriam muitos os locais
que iriam atrair um jovem de 12 anos. Não. Ele podia ter continuado no templo. Completamente. Ou então ter descoberto outros encantos, como uma cidade cosmopolita, como Jerusalém, o pudessem atrair. Mas o que é certo é que Jesus foi achado no templo, não no lugar de divertimento, de distrações comuns, não é? Tão apelativas a jovens desta idade, mas Jesus foi achado num lugar de adoração. Jesus foi achado num lugar de adoração, mas também de aprendizagem. E quando Maria o encontrou, ele estava sentado. Estava sentado, mas tranquilo, lá iremos. Não é? Deixa-me só fazer aqui uma breve atualização. Jesus achava-se num lugar de confiança, num lugar de segurança, acima de tudo, num lugar onde se respiravam as Sagradas Escrituras, onde se vivia a fé. Onde se acham os nossos filhos hoje? Será que se acham num lugar onde se respiram as Sagradas Escrituras? Claro. E então agora deixa-me a questão que estavas a colocar. Ela vai encontrar Jesus sentado. Sentado. Não é? Interessante. Tranquilo. O relato bíblico diz está sentado. Está confortável, está sentado, tinha tudo o que era necessário para aprender, porque Jesus está ali num cenário de aprendizagem. Repara que o templo, ou a escola dos rabis, era um lugar, era um ambiente pedagógico. Claro. E já o tinha sido. O próprio templo e os seus sacrifícios já tinham exercido essa vertente pedagógica, essa vertente didática. Mas se não fosse um local pedagógico e confortável, achas que Jesus estaria lá? Claro. Com certeza que não estaria. Então, a grande questão que podemos atualizar aos dias de hoje, onde é que se acham os nossos filhos? Em que ambientes se encontram eles? Será que são ambientes propícios ao seu crescimento espiritual? Exatamente. E agora repara, o texto bíblico continua, não é? O acharam sentado e no meio dos doutores. E aí é interessante notar que Jesus, no fundo, foi achado rodeado por esses homens que tinham por missão ensinar ou educar, preocupavam-se com a formação dos jovens para que eles, quando chegassem ao seu estado adulto, pudessem ser bons cidadãos. Agora, o que é interessante é que se trouxermos esta ideia para os nossos dias, esta ideia leva-nos forçosamente a refletir, como tu estavas a dizer ainda há pouco e bem, nos locais onde se encontram os nossos filhos, no ensino que os nossos filhos recebem e até nos próprios formadores, daqueles que têm a responsabilidade não digo de educar, mas de formar os nossos jovens. Todos sabemos que o sistema rabínico, as escolas dos rabis, ela já estava longe daquele que era o espírito que leva Samuel a instaurar as escolas dos profetas. O sistema rabínico está completamente longe. Daí Jesus não ter sido educado por este sistema escolar. Mas o que é certo é que podemos encontrar Jesus a ouvir os educadores. Jesus sabia ouvir. E isto é um ensino para os jovens que nos estão a escutar neste momento. E se me permites lhes falar diretamente às crianças, aos adolescentes, aos jovens, a importância de sabermos ouvir. Ouvir a voz de Deus. Claro. Ouvir a voz dos mais velhos, sejam os pais, os avós, os nossos professores, o saber ouvir. E Jesus está-nos a dar uma lição importante. Jesus sabia ouvir e só depois ele falava. Jesus sabia ouvir e mostrava disponibilidade para ouvir. Claro. E agora deixa-me fazer esta pergunta. Será que onde estão os nossos filhos há esta preocupação em os educar para eles saberem ouvir? Para se fazerem ouvir? Será que os educadores que estão com os nossos filhos os sabem escutar? Claro. Interessante. Mas Jesus ouvia-os também, ouvia os seus formadores ou aqueles que estavam naquela escola, mas também os interrogava. Exatamente. Jesus questionava os doutores. Exatamente. Não contradizia os doutores. Claro, questionava-os. Questionava, ok? Interrogava-os. Porque Jesus mostrava vontade em aprender. Claro. De se instruir. Daí ele questionar os seus professores. E então os rabis acatavam bem as suas questões, respondendo, mas também devolvendo as questões a Jesus. E é bom saber devolver as questões a quem nos coloca. Claro. Isto suscita nas crianças e nos jovens a curiosidade e o espírito crítico, o espírito atento. E será que, uma vez mais, onde se encontram os nossos filhos hoje, será que existem condições para aceitar as suas perguntas, para aceitar as suas dúvidas, para aceitar as suas incertezas? E permita-me ir um pouco mais longe. Existirão também condições, perspicácia, interesse e amizade da parte dos educadores para aceitar, ouvir e responder às dúvidas dos nossos filhos? Repara-me que é uma coisa que me preocupa imenso. Que respostas trazem os nossos filhos diariamente
sobre questões relacionadas, por exemplo, com a sexualidade? Que respostas trazem os nossos filhos diariamente? Questões como drogas, relacionamentos, religião, origens da vida e do universo. Que respostas trazem eles nos ambientes pedagógicos onde se encontram? Questões importantes são lançadas diariamente, em busca de retorno para a construção do saber e da personalidade. Será que há sintonia entre as respostas que os nossos filhos trazem? Será que é sintonia com a educação que nós lhes ministramos no lar e, claro está, na igreja? E se Jesus é o nosso exemplo, não é? Ele também é um exemplo, digamos, para os nossos jovens, não é? E é muito curioso ver que neste episódio que hoje estamos aqui a conversar e que é o nosso tema, Jesus não apenas sabia ouvir, sabia perguntar, mas havia qualquer coisa do outro lado que era também, de alguma forma, apaixonante. É que as pessoas que ouviam Jesus também se admiravam por aquilo que ele dizia. Afinal de contas, ele não tinha andado naquela escola, mas todos se admiravam da sua inteligência e das respostas que ele dava. É verdade. O Evangelho segundo São Lucas diz-nos que os rabis admiravam a sua inteligência e respostas. E a Ellen White vai um pouco mais além e diz-nos: os rabis ficaram assombrados com o conhecimento que ele possuía das Escrituras. Perceberam que as conhecia muito melhor do que ele. Tu és professor. Deixa-me fazer-te uma pergunta assim, direta e frontal. Será que os professores, que são os educadores, são muitas vezes educados pelos aprendizes? Nós temos de estar sempre a aprender e sempre a perceber que temos que aprender. Ou seja, um verdadeiro educador tem que ter esta noção que precisa de continuar sempre a aprender. Porque isto é um processo bilateral. Tu tanto educas como és também ensinado. É um processo de ensino-aprendizagem. E tanto se ensina como também se aprende. E a grande questão é, onde estão os nossos filhos hoje, uma vez mais? Será que essa preocupação ela existe? Será que os educadores que estão com os nossos filhos, eles também são capazes de ouvir as suas respostas? E mais do que isso, são capazes de reconhecer as escolhas, os valores dos nossos filhos? Será que os educadores que com eles estão aceitam e valorizam as escolhas e os valores e os princípios que os nossos filhos abraçam? É uma questão muito pertinente e que nós devemos refletir seriamente, nós que queremos que os nossos filhos se mantenham perto de Jesus. Mas deixa-me voltar de novo à história de Maria e José, porque, como dissemos há pouco, eles tiveram 3 dias, digamos, sem perceber que Jesus não estava ali. E tudo parecia que era normal. De repente, eles percebem que Jesus não está e voltam atrás para procurar Jesus e precisamente ver onde é que ele se encontra. E quando Maria tem a oportunidade, não vou dizer de puxar as orelhas a Jesus, não é? Mas de alguma forma exortar Jesus, que afinal de contas ele não foi na caravana. Jesus vira-se para Maria e diz somente isto: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? No fundo, havia aqui uma mensagem, tanto para Maria como para José. Sim, esta resposta de Jesus, ela aponta para o céu. No livro Vida de Jesus, Ellen White escreve: Jesus sabia que era o Filho de Deus e que estava a fazer a obra para a qual tinha sido enviado ao mundo da parte do seu Pai. Jesus era um jovem que possuía autonomia de pensamento. Ele já fizera a sua escolha, a escolha de seguir o Pai Celestial, a escolha que revela desde logo esta assumida responsabilidade e missão de Jesus. E aí volta outra vez a pergunta. Sim. Não é? Será que os nossos filhos acham, ou melhor, onde é que os nossos filhos estão, se eles têm condições para servir, fazer essa escolha? Para fazer essa escolha. Para servir ao Senhor, para abraçar a missão? Terá que a escola onde se encontram os nossos filhos a capacidade para os ajudar a assumir essa responsabilidade? Claro. Será que onde estão os nossos filhos a ser educados hoje há condições para eles, de uma forma autónoma, abraçarem uma vida de serviço e de espiritualidade? É certo que, por exemplo, no nosso país nós não temos em cada cidade uma escola adventista para que os nossos filhos de alguma forma sigam o ensino adventista. Mas mesmo assim, como pais, como responsáveis pela educação dos adolescentes, das crianças, precisamos sempre, mesmo não havendo uma escola adventista, precisamos sempre fazer esta reflexão. Onde é que estão os nossos filhos, não é? Onde é que estão os nossos filhos? Porque a educação adventista, naturalmente, o ideal é que ela pudesse ser ministrada por estes 3 agentes educativos divinos, o lar, a igreja e a escola. Claro. Mas sabemos que o mundo adventista não oferece escolas adventistas que abranjam todas as famílias adventistas. Claro. Uma preocupação acrescida, então, para que as igrejas e os lares possam colmatar
essa mesma falha. Mas se existirem escolas adventistas, por que não? Permitir que os jovens sejam educados nesse mesmo ambiente. Claro. Tiago, esta conversa está excelente, mas nós temos mesmo que ficar por aqui, basicamente. Mas deixa-me só terminar com a última pergunta. Eu não posso deixar de fazer esta pergunta. Ela não é tanto para ti nem para mim, é para todos nós. No fundo, é uma pergunta de reflexão. E vou fazer a pergunta que já várias vezes tu fizeste. Onde e como se encontram os nossos filhos hoje? A pergunta é pertinente, não é tua, não é minha. A pergunta é diretamente de Deus para nós, pais, educadores, membros de igreja, oficiais de igreja, para nós também profissionais de educação. Ellen White, na vida de Jesus, ela ajuda-nos a encontrar resposta. José e Maria amavam a Jesus, mas tinham revelado certa negligência ao perdê-lo. Tinham-se esquecido da obra que Deus os incumbira de fazer. Um dia de negligência foi bastante para perderem Jesus. E nós, pais, membros de igreja, professores, queremos nós perder os nossos filhos? Queremos nós perder os nossos alunos que tanto amamos? Claro que não. Importa então refletirmos na educação que lhes temos dado, nas escolhas que lhes temos proporcionado. Que posição assumimos nós perante o mandamento que Deus espera que cumpramos? E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. O que temos feito para garantir a eternidade das nossas crianças e jovens? Devemos fazer escolhas corretas. Devemos garantir que a educação no lar, na igreja e na escola seja uma só. E, acima de tudo, devemos aguardar pelos frutos que a eternidade nos irá revelar. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer a nossa parte. Deus fará a sua parte com certeza absoluta. Mas nós, membros de igreja, profissionais de educação, pais, educadores, temos que fazer a nossa parte. E prezada irmã, irmão, aqueles que nos ouvem, visitas talvez, há algo de importante na Igreja Adventista. Desde os seus primórdios que a Igreja Adventista abraça a educação adventista, porque sente esta missão de educar para a eternidade excelentes homens e mulheres, não só para este mundo, mas para esse mundo vindouro. E por isso a educação adventista é um investimento. E a Igreja sente a educação adventista como um investimento não para este mundo, mas um investimento para o futuro. São sementes que são lançadas na terra, mas que um dia vão brotar, vão crescer e vão dar os seus frutos. Por isso, prezada irmã, prezado irmão, com humildade devemos continuamente suplicar por sabedoria, por força, por orientação divina, para que seja garantidos aos nossos filhos, aos alunos das quais 8.000 escolas adventistas em todo o mundo, para lhes garantir o que eles verdadeiramente necessitam: amor, conhecimento, aceitação, disponibilidade para ouvir, para aconselhar e, sobretudo, espiritualidade. Enquanto educadores, nas mãos do Senhor, guiados pelas mãos do Senhor, quão bom será podermos aplicar aos nossos filhos, aos nossos alunos, às nossas crianças e jovens, as características que Jesus possuía. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Que o nosso trabalho, as nossas decisões enquanto pais, que os nossos conselhos enquanto membros de igreja possam ser dirigidos por Deus, para que as nossas crianças e jovens possam ser verdadeiramente ensinadas do Senhor, crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, aguardando com Cristo a sua segunda vinda e vivendo mais a missão.
Tiago, eu quero agradecer-te este momento que foi tão bom para nós e creio que também para todos os nossos irmãos nas igrejas e nos lares, e desejar que no Departamento de Educação a missão possa estar bem presente, de forma a que todos possam preparar-se para esse encontro com Jesus um dia destes. E que a Igreja Nacional desde já ore pela educação dos seus filhos, das suas crianças e jovens, e também pelas escolas adventistas em Portugal e no mundo. Podemos estar unidos nesta missão, a missão de educar para a eternidade. Devemos fazer escolhas corretas. Devemos garantir uma educação cristã no nosso lar, na igreja e também na escola. Desta forma, poderemos esperar pelas bênçãos de Deus nesta terra, mas sobretudo na vida eterna. Viver mais a missão no âmbito da educação é ter bem presente que a educação adventista é um investimento para o futuro, é uma semente que é lançada na terra e que um dia irá brotar, irá crescer e irá dar os seus frutos. É com esta certeza que nos despedimos por hoje, dizendo-lhe que esperamos por si amanhã, aqui na TV Adventista, para mais um desafio, para mais alguns momentos de reflexão espiritual, desta vez numa conversa com o pastor Pedro Esteves, onde o tema será sobre uma geração que vive mais a missão. É tudo por hoje, resta-nos desejar-lhe a si e à sua família votos de uma boa noite. Até amanhã, se os quiser.